Aqui, Gustavo. Antes de fazer qualquer tipo de agradecimento, eu vou fazer duas leituras aqui para ajudar nossa discussão. Esse aqui é um livro cujo título é Homossexualidade, Preconceito e Intolerância Familiar, de Edith Modesto. Esse livro eu comprei aqui na editora da USP e eu vou ler alguns trechinhos aqui para nós ficarmos mais atentos do que devemos, com a nossa atitude, nos comportarmos com relação a esse tema que nós vamos tratar hoje. Esse livro é fruto de uma pesquisa de doutorado, né, dessa pesquisadora, e é interessante que tem as falas dos filhos, tem as falas das mães, ao se descobrirem heterossexuais, homossexuais, transexuais, enfim. Tudo aquilo que a sociedade, as guerras tenta na Ucrânia, nunca passa pela nossa cabeça que essa temática sobre a homossexualidade esteja na pauta, né, dessas guerras que nós estamos assistindo. Na página 336, o autor desse livro, que também é homossexual, ele diz assim: o que Putin estava realmente dizendo, no entanto, é que o novo papel da Rússia no mundo era proteger a si mesma e aos outros de cair na armadilha ocidental da imoralidade, da decadência e, evidentemente, da homossexualidade. Nós já assistimos essas cenas, esses diálogos, essas falas, né, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, né, e é em função disso que eu estou com esse voto também, em defesa do povo palestino, que a gente acabe com essa guerra o mais rapidamente possível. Eu marquei aqui, mas não estou localizando. Oi? Tá. A hora que eu localizar, depois eu peço aqui a interferência do Gustavo para ler para vocês. Não achei, está aqui. É porque se trata da nossa casa e é bom ler. Essa aqui é a fala de uma mãe, na página 181. Eu estava no auge da corujice. Ele havia entrado na USP sem cursinho. Quando ele me contou que era gay, meu mundo caiu. Quando as pessoas vinham me dar parabéns, eu pensava, de que adianta se ele é gay? Era como se fosse de fato uma verdade todas as suas qualidades. De invejada, eu passei a invejosa. Principalmente quando via os filhos das amigas namorando meninas. Mesmo que fosse aquele filho problema, não estudasse, não trabalhasse, e ainda assim fumasse uma maconhinha. Então, para vocês sentirem o peso que é, né, ser diferente, seja ser negro, seja ser gay. Então, essa pauta toda que nós estamos trazendo aqui é em função da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP, né, que ao seus 70 anos aqui de ESC, ao 90 anos de USP como um todo, criou essa Pró-Reitoria para trazer essas pautas que não são da USP, né? Essa pauta é da pauta do mundo, das pessoas que querem construir, nos empoderar de respeitar as pessoas em qualquer nível e em qualquer situação que elas se encontrem. Então, quero agradecer também a cooperação das três que ajudaram a construir esse projeto, a professora Maíra, que é a nossa presidente da CIP aqui em São Carlos, e a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, ao trazer essas pautas para a gente aqui. O Henrique vai trazer toda a sua experiência, né? É uma palestra que está aberta durante a fala dele, caso alguém queira interferir, fazer alguma questão, trazer alguma pauta. Tem papéis aqui que ilustram, que esclareçam as leis, as pautas que estão colocadas nessa questão. Então, assim, depois da pandemia, a gente viu no campus como que aflorou essa questão da homossexualidade, né? Talvez o medo das pessoas morrerem, né? Não só de AIDS, mas o medo das pessoas morrerem sem serem felizes na sua concretude. Aqui, quando eu ficava aqui no STI, a gente estava visando, ficava olhando aqui os casais de homossexuais alunos, se abraçando, se beijando. Aquilo nos incomodava, porque embora a gente se diz plural, diverso, que aceita as diferenças, mas ainda é muito cedo, digamos assim, para a cultura machista, homofóbica brasileira, são-carlense, aceitar isso. E essa leitura eu espero que ele traga com a sua experiência de vida,
Porque muitos boatos, muitas conversas enviesadas trazem com relação a ser gay, a ser negro, a ser, enfim, essas coisas não normais ditas pela sociedade como um todo. Então, agradecer mais uma vez o Henrique. Ele esteve conosco ano passado na CIPAT, onde nós também, pela CIPA, que também tem essa responsabilidade agora também de discutir essa pauta, porque não é só a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, né? O pessoal da Hidráulica também, parabenizar, que fez aqui há 2 meses, aqui no nosso espaço, uma palestra junto com funcionários, professores, trazendo essa pauta. Então, espero que vocês todos que estão presentes, que vieram. Na CIPAT, nós tivemos apenas umas 10 pessoas. Quando ele começou a falar, foi esvaziando, nós ficamos em 5. Então, eu estou muito orgulhoso e feliz de ter essa plateia aqui hoje. Espero que ano que vem tenhamos aqui esse anfiteatro todo cheio, né? Porque é só dessa forma que nós vamos poder enfrentar os dilemas. Até para provocar, né? Porque assim, a gente sempre vê a janela do vizinho, a gente não vê o que tem dentro da nossa sala, do nosso quarto, da nossa casa. E eu espero que essa discussão abra o coração de todos nós aqui, para nos aprender como lidar com essas questões que estão dentro da nossa casa, seja com filhos, sobrinhos, tios, enfim, com todo mundo. Eu tenho 3 netos. Eu não sei daqui a 10 anos, 2035, como vai estar essa sociedade, né? Como que eles vão ser recebidos por essa sociedade. Então, entendam vocês que esse processo desses debates, dessas palestras, é no sentido de nos fortalecermos para entender e saber viver de forma harmoniosa e respeitosa com as diferenças. Então, bom dia, pessoal. É um privilégio estar aqui neste espaço, né? Uma instituição tão renomada aqui para São Carlos e para o país, né? Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui por esta construção coletiva, né? Do qual a Helenise e as outras pessoas, né, construíram um projeto. Agradecer também ao Casimiro, né, pelas palavras que são tão importantes. Bom, eu sou Gustavo Henrique, tenho 31 anos, sou natural do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Estou aqui em São Carlos há 6 anos e venho aí desde então trabalhando, né, na luta por construções de políticas públicas. Eu fui presidente do Conselho LGBT de São Carlos por 2 mandatos, me tornei embaixador nacional LGBT também, trabalho com educação, atualmente estou no SENAC como docente de desenvolvimento social, tá bom? Passar aqui. Bom, como é que eu organizei, tá? É uma vivência, é uma troca de experiência, tá? Eu não sou um especialista da área, né? Eu sou uma pessoa que atua na militância, né? E atua na educação. Então vai ser uma troca mesmo, vocês podem ir participando, podem levantar a mão, tá? Que eu gosto muito dessa participação ativa. Mas eu acho que esse primeiro momento é essa apresentação pessoal, né? Aí fazer uma explicação inicial sobre sexualidade e gênero, falar um pouco como que está esse contexto no mundo do trabalho, alguns dados de violência e um pouco sobre a realidade de São Carlos, né? O nome dessa vivência é Equidade de Gênero e Inclusão, LGBTQIAPN+, tá? Bom, o objetivo da apresentação, né, do qual foi proposto, é promover essa igualdade de oportunidades, combater estereótipos de gênero, criar um ambiente inclusivo e acolhedor para todas as pessoas, né, de todas as identidades, gêneros e orientações sexuais. Bom, não sei se todas as pessoas conhecem, né, essa é a nossa sigla, LGBTQIAPN+. No estado aqui de São Paulo se utiliza mais LGBTQ+, ou LGBT+. Eu gosto particularmente de utilizar LGBTQIAPN+, que aí abarca todas as identidades, as orientações, os gêneros, né, da nossa comunidade. Tá? Então, o significado é lésbicas, né, gays, bissexuais, o T, né, de pessoas trans, transgêneros ou transvestigênero, que é a nova terminologia, que eu vou falar um pouquinho. O Q de queer, né, o I de intersexualidade, A de assexualidade, P de pansexualidade, o N que me representa, de não binaridade e o mais de outras possibilidades de gêneros, identidades e orientações sexuais. Tá bom? É grande, né? Então eu trouxe aqui uma frase que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E dizer também que sexo é distinto de gênero,
Todo mundo sabe, né? Sabia disso? Que sexualidade é uma questão, gênero é outra, identidade é outra, ou vocês confundiam ainda? Não sei, depois vocês podem marcar, a gente pode conversar um pouquinho. Eu vou até trazer um pouquinho da minha realidade para poder explicar um pouco disso. É, Lá no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, é muito difícil, foi muito difícil para nós LGBTs, né, para um corpo LGBT. Eu me assumi com 18 anos de idade, né, lá na fronteira. Mas lá o conservadorismo, o autoritarismo, ele é muito latente ainda, muito forte, né? Eu sempre segui as regras, né, os padrões lá daquele espaço, daquele território, daquela fronteira. Então eu sempre segui aquele padrão masculinizado, mas eu não me sentia confortável, né? Quando eu formei, né, em 2017 para 2018, eu decidi então sair daquele território, sair da fronteira e vim aqui para São Carlos. Então eu fiz todo um contato com a UFSCar, né, para fazer algumas disciplinas da UFSCar, como estudante ouvinte do programa de inclusão, do programa de mestrado da educação especial. E aí eu falei para minha mãe que eu sairia, né? E ela, naquele momento, ela falou que sabia que eu não era feliz mesmo, né? Então ela falou: você pode se retirar, né? Acho que você não é feliz neste espaço e sucesso. Aí eu falei: tudo bem. Aí eu vim para cá. Quando eu venho aqui para São Carlos, eu começo a me entender, né, a me construir enquanto uma pessoa não binária. Ou seja, não seguir mais os padrões ditos pela sociedade, eu já não me entendi mais no corpo totalmente masculino, eu já passei a mudar as minhas vestimentas, então eu tive uma liberdade para ser quem eu quero, quem eu sempre fui, né? Claro que ainda esse é um desafio aqui no município, né? Mas ainda tá bem melhor que outras realidades, né? A região aqui da região sudeste. Então, acho que só para tentar esclarecer um pouco. E aí eu venho construindo a minha identidade, né, ao longo aí dos anos da luta. Não sei se daqui a uns anos, de fato, qual identidade que eu vou seguir, mas eu não gosto também de um padrão muito estabelecido, né? Mas, de alguma forma, eu transicionei para a não binaridade. Eu me entendia sempre enquanto uma pessoa cis, mas agora eu já não me entendo mais com essa cisgeneridade, com essa binaridade, tá bom? Mas a gente vai conversando. Vocês podem ir anotando, a gente vai construindo, tá? Não sei se deu para esclarecer um pouquinho. Aqui eu trouxe uma imagem, gente, que é da cartilha de diversidade daqui do estado. No nosso estado aqui de São Paulo, existe a coordenadoria, né, de diversidade estadual. Então lá tem uma equipe multidisciplinar que atende, que elabora, que pensa, né, nas políticas e nas orientações para a comunidade LGBT. E aí, inclusive, eu falei com a Helenise, né, que vou compartilhar uma série de materiais para vocês, né, para a gente poder ir estudando. Nessa cartilha, né, eu retirei aqui esta imagem, para a gente poder entender um pouquinho. Tem a questão da identidade de gênero. Identidade é uma questão muito interna, como a pessoa se percebe, se reconhece no mundo, né? E tem a questão da orientação afetivo-sexual, que é a atração, né, que a gente tem. Uma atração, ou seja, qual que é a atração sexual que a gente sente, né? É mais afetivo, mais sexual mesmo. Tem o sexo biológico, né? Ou seja, se a pessoa nasceu com a genitália, né, atribuída masculina ou feminina, né? O pênis ou a vagina, pode dizer assim mesmo, tá? E tem a questão da expressão de gênero, né? A expressão ela é um formato assim que a pessoa se expressa de distintas formas, em distintos locais, e toda essa expressão ela pode ser diferente aqui. Então, por exemplo, pode-se ter uma expressão masculina, tá? Pode ter uma atração afetivo-sexual, por exemplo, por uma mulher ou por um homem. Aqui pode ser um pênis ou uma vagina, ou ambos, né, que tem o caso da intersexualidade, mas também tem vários formatos de intersexualidade. E tem a questão da identidade, como essa pessoa se reconhece no mundo. Então, assim, quero dizer também para vocês que a comunidade LGBTQIAPN+, e as pessoas é muito plural, então é muito específico, tá? Então, assim, aí eu trouxe aqui. Alguém conhece a Duda? Ela é a deputada federal por Minas Gerais, né? Ela está lá na luta junto com a Erika Hilton. A Duda, gente, olha só, a orientação, ela é lésbica, mas ela é uma travesti. Ela se reconhece enquanto travesti, enquanto uma mulher trans, né? Ela usa o termo travesti porque é um termo muito mais político, né, de luta política.
mas a relação dela é lésbica. Então, para vocês entenderem que uma questão é, né, a identidade dela de gênero e uma questão é a orientação dela. As pessoas, elas criam os estereótipos, pensam que é uma mulher trans, então ela só vai ficar com o homem. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Inclusive, a Duda, ela é casada com uma mulher cis, tá? Uma mulher cisgênero, e ela tem filhos com essa mulher. E a relação dela, então, é lésbica, porque ela também é uma mulher, ela também faz parte né, da mulheridade, que hoje é o novo termo. Novo termo não, o termo mais utilizável. Não sei se deu para entender um pouquinho. Mas eu trouxe um pouco para a gente poder, assim, né, refletir. E aqui é uma relação entre um homem trans, né, e um homem cis. Todo mundo sabe o que é um homem trans? Sim? E o cis? O que é o homem cis? O homem cis, né, uma pessoa que nasceu com enquanto um gênero masculino, né, com a sua genitália masculina também, e se reconhece ao longo da vida com esse corpo, com esse gênero, com essa genitália, né? Então é um homem cisgênero. Né? Se entende com essa corporalidade, com essa identidade masculina. E aqui eu trouxe, repeti o nome da Duda, mas não é a Duda, tá? Aqui ela é uma influencer, que ela é uma pessoa bissexual e é travesti, viu? E também a pessoa trans, ela pode ter uma relação heterossexual. Alguém consegue entender isso? Consegue entender? Por exemplo, assim, no caso aqui dela, ou no caso da Duda, a Giovana. A Giovana, ela tem uma relação bissexual. O que seria bissexual? Ela se relaciona com os dois, né? Tanto masculino e feminino, certo? Mas ela poderia ter uma relação heterossexual, porque ela também ela é uma mulher trans e ela se relacionou com um homem. Então é uma relação heterossexual. Vocês aqui, quem é casado ou casada? Deixa eu ver. Tá, você é casada com um homem, né? Um homem cis também. Então você tem mantém uma relação hetero-cis, né? Deu pra entender mais? Ficou mais fácil? Mas nesse caso ela é bissexual, tá? Entendeu, Lenise? É bastante coisinha, né? E o termo queer, tem o queer também, gente. O queer, eu trouxe a filha do Tadeu, porque ela fez uma publicação recente. Olha lá, o termo queer ele é usado para representar as pessoas que não se identificam com padrões impostos pela sociedade e transita entre os gêneros, sem concordar com tais rótulos. Ó, eu particularmente, às vezes me vejo enquanto não binário e queer, porque eu não gosto de ficar em um rótulo só. Mas assim, dá pra gente saber quem é queer? Bom, às vezes as pessoas falam, gente, se tiver alguma dúvida, você pode perguntar para a pessoa também, como ela quer ser reconhecida. Ela vai falar para você, tá? Nesse caso, ela se entende quanto queer. Então ela diz ali, eu sou queer e me orgulho, né? Ela escreveu num cartaz. Ela é filha do Tadeu Schmidt, né? Então, ela não se encaixa em nenhum padrão, né? O queer, ele é mais forte, né? Tem uma cultura mais forte nos Estados Unidos, inclusive, tá? Mas tem muitas pessoas que se entendem enquanto queer aqui na sociedade, né? Mas assim, não dá pra gente, nós não podemos cair nos rótulos também das pessoas. Por exemplo, assim, o Gustavo tá vestido com esse macacão, né? Eu me visto de uma forma mais feminina, mas olha só, no meu caso, eu gosto, né, do masculino. Por exemplo, eu gosto que me chame ô Gustavo. Hoje eu tô bem assim, talvez eu mude. Você entende? Então, assim, as pessoas podem olhar pra mim assim, é uma bichona, vou falar bem assim mesmo o termo, né, Casimiro? Bichona, afeminada, ela é uma bichinha. É assim que as pessoas pensam da gente. Mas não é assim, entendeu? E aí a gente quer saber como que você quer ser identificado. Eu disse assim, é o seguinte, pode chamar pelo masculino, eu me sinto confortável, obrigado por me perguntar. Aí eles falaram assim, você terá total apoio aqui dentro. Aí o que eu disse? As minhas roupas são roupas mais femininas. Eu gosto de usar essas roupas femininas. Claro que eu vou manter minha formalidade dentro da instituição, né? Mas eu me sinto muito mais confortável. Gustavo, professor, o palestrante. E aí pronto, resolvido, entendeu? Então eles me chamaram, conversaram. Acho que é uma das orientações também. Tá? Aqui, gente, é a intersexualidade. A intersexualidade existem mais de 40
características intersexuais. Aí eu trouxe a Carol Yara, que é a nossa co-deputada estadual, e aí ela também é do movimento, além de ser do movimento trans, ela é do movimento intersexo, né? Ela ajudou a fundar a ABRAE, que é a Associação Nacional Intersexual. Ela também é do movimento da luta das pessoas que vivem com HIV. E aí ela fala um pouco da história dela. Eu trouxe um vídeo curto para a gente ver, tá? De 5 minutos, que ela vai explicar o que é um pouco dessa intersexualidade, tá? Que antigamente falava hermafroditas, lembra? Né? Mas aí então. Mas existem inúmeras características, viu, de intersexualidade. O caso dela, me parece que ela nasceu com as duas genitálias, e aí ela vai contando um pouco que a família e os médicos decidiram, né, queriam que ela fosse menino, e ela foi se reconhecendo enquanto uma mulher. Por isso ainda a luta das pessoas intersexo é uma luta ainda muito grande, muito importante, né, porque assim tem a questão da mutilação dos genitais, tá? Mas eu trouxe um pouquinho do vídeo, vamos ver se dá certo para passar para vocês. Tudo bem até aqui, gente? Podem ir perguntando, a gente pode conversar. Tem uma diferença de não binaridade e queer, é que queer é um termo guarda-chuva. E aí vai as outras identidades assim, entendeu? Então tem várias identidades queer e não binárias. Queer seria o maior, e aí vem a não binaridade, por exemplo, masculina, mais feminina. Tem pessoas trans não binárias, tem as pessoas não binárias, isso. Entendeu? Queer é ali, ó, seria o centro. Daria pra gente fazer assim, umas setinhas. Mais alguma pergunta? Posso passar o vídeo? Vamos ver se vai. Deixa eu... Será que tá alto? Então, eu trouxe a história da Carol Yara também, porque é importante mencionar, eu não falei um pouco, sobre as questões da interseccionalidade, né, perdão. Uma questão são as pessoas LGBTs, que elas têm todo o acesso, né, ou seja, que elas vivem nos grandes centros, que têm suas famílias que apoiam, né, que teve os acessos. E uma questão, por exemplo, é aquela pessoa LGBT que está numa situação de vulnerabilidade social, que está numa situação de risco ou numa situação de rua, né? Até falando disso, eu trabalhei um bom tempo no movimento de alfabetização de jovens e adultos. E o meu trabalho ele começa a partir dessas vivências com esses grupos, né, mais vulneráveis. Então, por exemplo, eu tive muito contato com as travestis egressas do sistema prisional e em situação de rua. Então, por isso que eu começo essa luta também. E aí é um outro recorte, né? Então, a gente precisa olhar para isso também, que em cada território, em cada contexto, é muito específico, né, as suas demandas. E aí eu trouxe justamente a história da Carol Yara, porque a Carol Yara carrega esses recortes, né? Ela carrega um corpo, por ser um corpo negro, um corpo intersexual, um corpo de uma pessoa trans, e além disso a luta, né, porque vive com HIV, né, e ela luta por políticas públicas nesse sentido. Acho que não consigo passar aqui. Eu passei o relato, então a definição de intersexualidade, né, que eu encontrei na Associação Brasileira de Intersexos, né, fala ali, que são pessoas que têm as características sexuais congênitas, não se enquadrando nas normas médicas e sociais para corpos femininos ou masculinos, e que criam riscos ou experiências de estigma, discriminação, ódio e danos. Então, acho que é importante a gente olhar para isso também, com cuidado, né? Existem muitas pessoas intersexuais no mundo. E tem também aqui a assexualidade. Eu trouxe um pouco da fala do Kleber Menezes, que ele é um pesquisador lá do Ceará, né, e que estuda diversidade e sexualidade. Ele fala um pouco sobre a sexualidade, que a gente pensa que as pessoas assexuais não têm atração, e não é bem assim, né? Porque olha ali como que fala, né? Existe uma atração, dependendo de uma atração parcial, ó. Porém, consideramos aqui se tratar de algo mais amplo, compreendendo ser uma orientação sexual pautada na falta ou reduzida a específica atração sexual. E também existem inúmeras formas de assexualidade, né? Tem um livro dele que fala Descomplicando a
sigla LGBTQIAPN+. Eu vou compartilhar depois com a com minha colega aqui, para ela compartilhar com vocês, tá? Com a Lenise. Aí coloca pra mim, obrigado. Tem também a pansexualidade. Alguém já vai falar da pansexualidade? Seria uma pessoa que sente, então, atração pelas pessoas, independente do gênero, da sexualidade, tá? Da orientação. Então tem também o caso dessas pessoas, que sente atração pelas pessoas. Alguém já vai falar já? De pansexualidade? Ó, qual é o seu nome? Com a orientação, porque pansexualidade é a orientação. Também afetivo sexual. A pessoa pode ser pan e pode ser queer. Pode ser não binária, pode ser queer. Tá? A pessoa pode ser uma travesti e ter uma orientação pansexual. Ela também pode ser isso também. Pode ser. Então aí não depende muito. Uma questão é a orientação e uma questão é o gênero também, entendeu? Pan é mais amplo. Né? Gosta das pessoas, mas isso depende da identidade da pessoa, do gênero da pessoa. Tudo bem? Seria legal se a gente trouxesse, né? Uma pessoa de cada letra, né, Lenise? Seria mais fácil, né? Né? Dá um montão de. Aqui eu trouxe a minha imagem, tá? Eu me entendo enquanto a pessoa não binária, acho que falei um pouco disso. Eu não gosto de me encaixar nos aspectos extremamente masculinos e femininos. Eu fico entre ambos, transito entre esses dois. E estou me entendendo enquanto uma pessoa não binária hoje, tá? Talvez, não sei se futuramente vou transicionar mesmo, mas pelo que eu estou entendendo, eu já transicionei para a não binaridade. Eu não sigo mais essa norma, tá? E aí é um processo também para mim. Aí eu coloquei minha imagem. Ai, ai. Podem ir perguntando, viu? Ah. Olha só a pergunta da Helenise. Por que não binárias, né? Bom, aí tem pessoas que utilizam a linguagem. Hoje fala linguagem inclusiva ou linguagem neutra. A linguagem inclusiva está mais humanizada. É uma grande discussão, né, da linguagem inclusiva e linguagem neutra. E aí tem pessoas que utilizam a linguagem neutra. Eu coloquei não binárias para né, abarcar todas as pessoas assim. Né? Eu não utilizo a linguagem neutra, só coloquei ali mesmo para provocar um pouquinho. Mas é importante a fala da Helenise. A Secretaria Nacional de Políticas LGBT está fazendo estudo junto com umas organizações, até para poder pensar na elaboração de materiais junto ao MEC. Claro que isso ainda vai ser uma luta constante. A gente sabe que o nosso país é extremamente conservador, né? LGBTfóbico. A gente sabe que o Congresso né, vai na contramão aí da luta, né, das políticas LGBT, mas já existem estudos sobre isso. Inclusive tem uma pesquisadora da UFSCar, que ela está fazendo um estudo de mestrado, né, a respeito da linguagem inclusiva. E aí inclusive ela ajuda os defensores de direitos humanos e da linguagem inclusiva. Ela ajudou a gente no ano passado a elaborar um material para defender, né, lá na Câmara, porque eles estão tentando, eles querem passar um projeto para proibir a discussão da linguagem inclusiva, da linguagem neutra nas escolas. E aí eles estão dizendo que a gente está tratando a questão da ideologia de gênero, uma questão num viés muito político, mas eu, enquanto LGBT, enquanto militante, defendo com certeza, né, cada pessoa da comunidade tem suas demandas específicas, né, se sente confortável, a gente precisa respeitar, tá, que utilize essa linguagem. Claro que em âmbito de MEC ainda isso não está totalmente estruturado, né, mas eu acho que a língua é isso, a língua ela é viva, ela se altera constantemente, precisa respeitar, né, essa linguagem. Eu passei por uma experiência, só para acho que ficar um pouco mais claro, eu trabalhava no SEJA, no Centro de Educação de Jovens e Adultos. E aí eu lembro que eu estava tratando de um tema sobre direitos humanos e pedi para os estudantes construírem uma redação, né, um texto. E aí teve um estudante que fez sua redação toda com linguagem neutra. Achei bem interessante. Inclusive eu guardei, um dia eu vou trazer aqui, vou compartilhar.
E aí ele defende, se identifica enquanto ele e ela, mas utiliza a linguagem neutra. Bem interessante, assim. E aí, assim, isso é importante, agora pensando enquanto professor. Se o professor não tem esse olhar humanizado com essas causas, né, com esses grupos, com essas comunidades, na sala de aula ele vai enfrentar muitos desafios. Eu falo isso porque lá, inclusive no Senac, na minha sala tem uma pessoa não binária, tem dois homens trans. Eu falei da minha história, sou uma pessoa não binária, e veio uma pessoa, me puxou assim, né, um estudante, e disse: olha, professor, obrigado por ter trazido a sua história. Eu entendo enquanto uma pessoa não binária, ela está com 13 anos. Para mim está muito difícil, mas eu não estou confortável só com o gênero. Aí eu falei: não, para ter calma, que a instituição está lá também para acolher. Então, como é importante a gente ter esse olhar, né, nós enquanto profissionais, principalmente nós que estamos aí na educação, tá? Aqui, então, são outras possibilidades, outras orientações de gêneros, tá? Então, é uma estratégia para evitar que a sigla continue a crescer indiscriminadamente, mas mesmo assim, alguns países têm ampliado a sua sigla, visibilizando outras categorias, como, por exemplo, gente, olha lá, no Reino Unido, é essa aqui a sigla, olha o tamanho, é LGBTQICAPF2K2. K+. É bem maior. Então, vocês verem que, né, em outros países também vai se ampliando, vai se modificando, mas essa, eles utilizam essa. Grande, né? Eu tenho questionando, você viu? Tenho questionando. Polissexuais, ou amigo e famílias, né? E aí outros países também têm seguido esse caminho de expansão da sigla. Bom, vamos falar um pouquinho então como é que está no mundo do trabalho, ó. Eu trouxe aqui o material também, que depois acho que eu compartilho, que é do programa Todes, que é um material bem interessante, ó, que ele é de orientação para as empresas. Então, 61% das pessoas LGBTs escondem suas orientações afetivas sexuais no ambiente de trabalho. Sim, isso é um fato, tá? Acontece muito ainda, né? As pessoas elas não querem dizer, né? Não conseguem se assumir por medo mesmo de perder o trabalho. Ainda isso ocorre, claro que se isso ocorrer, né? Existe a lei, né? Então assim é LGBTfobia, isso é um crime, a empresa vai responder, tá? Eu vou deixar até a lei para vocês darem uma olhada. Mas isso ainda acontece. Eu tive umas conversas com umas mulheres trans que trabalham como profissionais do sexo esses tempos, que eu acompanhei lá no pensionato, e aí uma delas me relatou o seguinte: existe uma questão da passabilidade. Por exemplo, é uma mulher que ela parece muito com uma mulher cis, que não é uma mulher trans. E aí ela fez toda uma modificação no corpo, e aí ela tentou esconder ao máximo que ela é uma mulher trans, de uma empresa lá no Ceará, me parece, que ela contou a história. Mas aí, em um dado momento, a chefia, a organização descobriu que ela é uma mulher trans e demitiu ela. Só que ela tentou esconder o máximo porque ela sabia que ela ia ser demitida. Então, para você ver assim o que aconteceu. E aí ela foi demitida e depois ela não conseguiu assim se encontrar em outros serviços. Isso mexeu muito com o psicológico dela. E aí o único caminho que ela viu foi a prostituição, né? Que ainda aproximadamente 90% das mulheres trans no nosso país ainda trabalham na prostituição, né? Não trabalham com sexualidade. E aí ela vai relatando isso, como isso é forte, né? Principalmente para os corpos que já estão aí fora dos padrões. Ela estava numa passabilidade, assim, que você olhava, não falava. Não é correto falar que não parece, mas ela estava muito próxima à cisgeneridade, né? Então os corpos, assim, fora dos padrões, os queers, os não binários, sofrem muito mais, isso é um fato. Então, hoje estar numa empresa que eu sou acolhido, né, e as pessoas me aceitam, para mim é uma segurança. Então, eu senti um pouco na pele também quando fui procurar trabalho, eu percebi que as pessoas me olhavam assim e não queriam contratar. Então, isso é uma realidade. Você sabia que 63% da população brasileira quer fazer terapia, mas apenas 2% faz, e que 34% da população jovem já tentou suicídio pelo menos uma vez. Então, e o índice de suicídio também é muito grande, principalmente nos corpos trans. Né, a gente teve casos também, né, acho que na UFSCar, que teve, acho que na USP, me parece que teve, não sei se teve algum caso recente. Mas a gente sabe que isso vem crescendo bastante, né, então o índice de suicídio realmente é latente, né, na nossa comunidade. 74% das pessoas LGBTs
Perceber ou sofrer preconceito no trabalho, 65% diz ter percebido ou sofrido discriminação e assédio, então isso também são os dados reais e acontece muito. Não sei se trans, travestis abandonam o ensino médio, né? Então entre 14 e 18 anos em função da discriminação na escola, falta de apoio familiar, 73% dos jovens e adolescentes LGBT sofreram bullying, sofrem, apanharam na escola. Isso também está muito recorrente, né, gente, nas instituições, a questão do bullying, né, vem crescendo muito. E aí elas não conseguem, as pessoas trans, né, não conseguem terminar os seus estudos por conta do bullying, da discriminação, da intolerância, né? Não é porque elas não querem, é porque de fato elas são expulsas. E aí isso entra no recorte identitário também, né, interseccional, tá? Existe o Transcidadania. Alguém conhece? Que é um programa de empregabilidade. O Transcidadania, ele acontece lá na capital, lá em São Paulo. Ele foi construído pela Simi Larra. Simi Larra é a nossa secretária nacional, né? Hoje ela ocupa a secretaria lá junto ao Ministério de Direitos Humanos, do nosso governo atual. E aí ela, junto às equipes lá de São Paulo, né, com o Poder Executivo, criou o programa Transcidadania. É um programa extremamente importante, gente, porque promove a reintegração social e o resgate da cidadania das pessoas trans em vulnerabilidade. Ele funciona, paga um salário para as pessoas trans que estão em situação de vulnerabilidade. As pessoas vão lá, faz o curso, estuda certinho, mas aí tem toda uma frequência. Então, tem uma bolsa e tem um curso técnico, né? Então, ajuda essas pessoas trans a conseguir trabalho e a sair desse estado de vulnerabilidade social. A Simi Larra, nossa secretária nacional, ela está na luta lá junto aos ministérios para poder tentar implantar o Transcidadania no âmbito nacional, né? Mas isso a gente sabe que perpassa na questão de orçamento, de financiamento, né? Até recentemente o governo está destinando, acho que quase 2 milhões, não sei se vocês viram aí, para as políticas LGBT, eu acho que, não sei se foi 8 milhões, se alguém puder puxar aí, por favor. Mas destinou um valor recentemente, né, mas ainda isso é muito pouco para o Brasil, a gente sabe. Então a gente está vivendo esse momento de resgate, né, dessa participação social, desse controle social e inclusive da questão de orçamento para as políticas LGBT. Mas funciona lá em São Paulo, né, seria interessante se fosse implantado no nosso município e nos outros municípios do país. Tem o Transemprego também, que é o maior e mais antigo projeto de empregabilidade de pessoas trans do Brasil, que também é composto por pessoas trans ali que lideram, né, o Transemprego. É muito interessante porque faz captação de currículo, faz acompanhamento também dessas pessoas. Então, além de lutar para incluir essas pessoas no mundo do trabalho, tem esse acompanhamento. Então, a equipe do Transemprego vai lá até o espaço, até a empresa, para que essa pessoa se sinta confortável, faz formação com as empresas. Então, é muito interessante também e gera oportunidade de trabalho para as pessoas transvestigênero, que falam. Existem algumas empresas, gente, né, que contratam as pessoas LGBTs também, como a IBM, a Arco, tá? Eu trouxe aqui algumas empresas, Banco do Brasil, aí tem também o Senac, Banco Santander, que eu acho que é importante a gente ter esse olhar também, porque é fundamental falar de empregabilidade para a nossa população, né? A gente sabe que se a gente virar o pescoço, a gente vai olhar nos espaços, nas instituições, né? Quantas pessoas trans estão aqui, né? Quantas pessoas LGBTs, que é mais fora dos padrões ditos heterossexnormativos estão aqui, né? Algumas estratégias também que eu trouxe, que acho que é importante, ó, então valorizar os pronomes e o nome social das pessoas. Em caso de dúvida, gente, sempre perguntar, né? Pergunta para a pessoa de que forma você quer ser tratado ou tratada. O e-mail também você pode usar o pronome neutro. Aproveitar as datas comemorativas da comunidade LGBT e construir ações. Investir nisso aqui, na formação sobre diversidades. Reconhecer que somos diversos. Aqui tem uma orientação recente, que é essa que está passando aí para vocês, que é do programa TODES, né, que é uma instituição não governamental e que luta aí para dar empoderamento para as lideranças também e para trabalhar com as instituições, com as empresas. E aí trouxe essa orientação para nós. Então, por exemplo, troque bem-vindos por boas-vindas, troque todos por todo mundo, a gente, todas as pessoas, troque, fiquem atentos, prestem atenção, troque funcionários ou colaboradores por time, equipe ou pessoas colaboradoras,
Troque prezados por prezada equipe ou pessoas estimadas. Escolha palavras genéricas. Desculpe, não coloquei os acentos por conta do meu notebook. Pessoa, talento, corpo docente, humanidade, estudante. Deixa eu ver aqui. Que voltou. Acho que aqui na hora de editar, acho que eu coloquei outra coisa, perdão, tá? Aqui eu trouxe um pouco dos marcos do movimento LGBT, tá? Então, em 78 foram os primeiros movimentos organizados. 81, né, foi o primeiro jornal de temática lésbica. 83, o Student Hall brasileiro, né, que foi daquele bar que ocorreu, né, que culminou a questão das paradas, que hoje é muito forte no país. Em 92, a primeira organização de travestis. 2002, o Conselho Federal de Medicina autoriza a cirurgia de redesignação. Todo mundo sabe que cirurgia de redesignação, que falava que era mudança do sexo. Se fala redesignação sexual, que hoje, né, acontece. Então, em 2002, o Conselho Federal de Medicina autorizou. Em 2008, altera a letra L. Então, antes era LGBT, agora era GBLT, então agora é LGBT, tá? Para dar visibilidade ao movimento lésbico, tá? Das pessoas, das mulheres das lésbicas. 2011, reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo gênero. 2015, adoção por casais LGBTQIA+. 16, adoção do nome social. 2018, mudança no registro civil. 2019, olha lá, criminalização da LGBTfobia. 2020, eleições com representatividade. E 20 ainda, mudanças na idade mínima para procedimentos de redesignação sexual. 2021, fim da discriminação para a doação de sangue. 22, olha só, gente, até 2021 nós não podíamos doar sangue. 2022, Érica Hilton e Duda, né? Elas foram eleitas as primeiras deputadas federal, né? Aqui do país. 23, olha, o STF decide que cabe ao juiz decidir local de prisão de pessoas trans, 2023. E 24, que agora está a discussão da utilização dos banheiros públicos por pessoas trans. É bem recente, né? Denúncias, né? Então, a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é crime no Brasil, tá? Então, é a Lei 7.716, de 89, tá? Que foi equiparada em 2019. Então, não é uma opinião, né, gente? É sim um tipo de discurso de ódio discriminatório. É um crime inafiançável, imprescritível, e a lei prevê reclusão de 1 a 3 anos e multa a conduta de praticar, induzir ou incitar a discriminação de qualquer pessoa em razão da raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, bem como a razão da sua orientação. Gente, é muito difícil fazer a denúncia. Eu vou trazer um pouco uma experiência. Tem o Disque 100, que está funcionando bem, inclusive. Mas eu também fiz uma denúncia no ano passado. Fiz uma denúncia no Ministério Público, né, que eu denunciei uma parte do Poder Executivo, porque, como eu fiquei no Conselho, eu fiquei o ano passado até alguns meses deste ano. Mas o ano passado eu fui muito perseguido, né? Foi muito difícil. E aí eles não estavam deixando o conselho ficar ativo, funcionar. E aí o único caso que eu tive que fazer foi a denúncia no Ministério Público. Mas, assim, de fato, é muito difícil. Eu fiz uma denúncia anônima, né? Então, assim, para vocês entenderem que não é fácil também para a pessoa fazer uma denúncia, né? Por isso é importante os equipamentos de serviço, tá? Funcionarem, ter esse apoio também para a gente poder... para quando a pessoa for fazer a denúncia, ter uma rede de apoio, ter profissionais que apoiem também, né? A gente fica com medo mesmo, né, das ameaças de morte, que a gente sabe que também que de 2019 até este ano, mais de 300 pessoas que são defensoras de direitos humanos foram mortas, né, no nosso país. Então, de fato, a gente vive um risco mesmo de vida, só para vocês terem uma noção. Então, foi difícil para mim, trazendo aqui um pouco da experiência. Mas eu fiz a denúncia e deu certo, e o Conselho está ativo por conta da denúncia do Ministério Público. Aqui é um pouco de uma denúncia no aplicativo da Uber, mas eu vou passar essa parte. Aqui algumas datas comemorativas, não sei se vocês sabem, a gente tem essas datas também, né? Então, em janeiro tem a visibilidade trans, em março tem a Internacional da Visibilidade Trans, maio, Dia Internacional de Combate à Homofobia. Nós temos uma lei no nosso município, né, que é a lei do combate à LGBTfobia,
que foi alterada, inclusive, né, no mandato aqui do vereador Djalma, mas ela é de 2008, então ela é uma lei que o município precisa fazer ações, né, e pensar em políticas para a população. Claro que não acontece, né, mas existe a lei. 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT, né? Em agosto tem da visibilidade lésbica, em setembro da bissexual, em outubro tem da intersexual, em dezembro tem da pansexualidade, em dezembro tem a data que comemora os direitos humanos. Então é importante olhar para essas datas e sempre pensar em ações também para a comunidade, né? Então tem o reconhecimento da LGBTfobia como crime, que eu já falei, né? A Secretaria de Direitos Humanos passou para a proteção global, saindo destaque da pasta de direitos humanos. A gente já sabe disso aqui, que o Brasil é o país que mais se mata LGBTs, né, no mundo. Matam muitas travestis transexuais, ao mesmo tempo é o país que tem mais acesso à pornografia trans na internet. O último dado da ANTRA, Associação Nacional de Pessoas Trans, né, que é uma associação importantíssima, que está aí na luta, inclusive, até para essa questão dos banheiros, trouxe uma pesquisa recente, comprovou novamente que é o país que mais mata e o país que mais consome a pornografia. Então, a gente, os homens que matam, os homens realmente que matam, né, nos consomem mesmo, né, estereotipam o nosso corpo e mata a gente também. Então, isso foi um dado recente e essa é a realidade do país, né? Acho que vocês já sabem já, né? Claro que existem as questões de subnotificações da segurança pública, né? Pela primeira vez aparece um mapeamento estimado de violências contra LGBTs. Em São Carlos foi realizado um mapeamento da população LGBT e os desafios nas distintas políticas públicas, que foi realizado pelo MAPA, que é um grupo de pessoas trans, né, um coletivo de pessoas trans da UFSCar. Foi realizado durante o período pandêmico, tá? Foi um mapeamento importante que foi realizado, um primeiro da cidade. Nós não temos ainda um mapeamento específico aqui da cidade, tá? Então acho que é importante a gente lutar por isso. Então a cada 5 horas um LGBT sofre algum tipo de violência, lesão corporal, tentativa de homicídio, tá? Isso é um fato. Tem o Disque 100 para fazer ligações. Expectativa de vida da população trans, 35 anos, mas a última pesquisa eu acho que baixou para 28, 29. Então acho que isso é um dado também que tem que trazer, é uma realidade. E as violências, sim, de fato, acontecem em casa. Eu sofri muita discriminação da minha irmã. Minha mãe ainda está aceitando ainda, estou com 31, ela está aceitando. Mas sofri violência do padrasto, fui abusado com 5 anos de idade, já tinha um jeito mais afeminado. E aí, acho que um pouco disso. Dos irmãos também sofri muita violência. Então, de fato, né, a gente estava conversando com a Helenice sobre essas questões. A violência com a nossa comunidade, vou mostrar para vocês, acontece realmente em casa. E isso é um fato muito importante que eu queria chamar a atenção, que eu já até propus esses tempos, quando eu estava no conselho, para organizar ações, né, e rodas de conversa com as famílias, porque senão a gente não vai avançar, viu? Se nós partimos para essas discussões no âmbito só de instituição e a gente não fazer rodas de diálogos e sensibilização com as famílias, no meu olhar mesmo a gente vai ter pouco avanço. Então aqui tem alguns dados também, olha ali. No período pandêmico, né, teve uma acentuada de violências e 61% aconteceu em casa, gente. Então, esse é um fato muito importante que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Para a gente pensar em ações futuras com as famílias, tá? Então, ali a questão da saúde mental também na população LGBT teve um impacto muito grande, né? Eu acho que de forma geral também, né, gente? Mas dos grupos mais vulneráveis foi mais acentuado. A questão da solidão na nossa comunidade também é uma realidade muito complicada. Eu estava até conversando com uns amigos sobre isso. A gente, né, vive muito só, é muito difícil manter uma relação mesmo mais sólida. Então isso também é uma realidade, tá? A questão da falta de trabalho, enfim. Então, mesmo após o reconhecimento da LGBTfobia como crime, em 2020, mais de 230 LGBTs perderam suas vidas, né, em decorrência da violência LGBTfóbica. Isso é um fato também. O ano passado, a Associação Nacional, junto às organizações, levantou os dados que aproximadamente 150 pessoas LGBTs perderam suas vidas, tá, do ano passado, 2023, né, que foram assassinadas também, brutalmente, né, inclusive.
Então aqui também o mapa de violência, né? Entre a idade de 13 e 17 anos, 53% das vítimas. Então ali tem 18 a 29. Essas são as idades mais que aparecem, tá? A idade média de vítimas foi de 29 anos. Então a morte prematura de jovens de 15 a 29 anos por homicídio vem crescendo desde a década de 80. Essa questão da interseccionalidade, né, isso é importante, a questão da raça e etnia também, né, então, pessoas de risco, destaca-se para a importância de pensar em perspectiva de raça, etnia na acolhida, né, olhar para os atendimentos de pessoas negras e negros, né, já tem a questão do racismo, que também se envolve, então, o maior número de pessoas que morrem hoje são as pessoas negras LGBTs, né, então, o racismo e o sexismo são os pilares mais perversos da formação sócio-histórica brasileira. Deixa eu passar. E aí aqui em São Carlos a gente pensar um pouquinho, né, em quantos LGBTs nós somos, onde nós estamos, quais espaços estamos ocupando, quais as nossas demandas, né, e será que a gente está acessando os nossos direitos, né, de cidadania ou há restrições, o que vocês acham? Aqui, ó, eu trouxe um pouco das propostas que foram aprovadas, né, na 5ª Conferência LGBT. Antes de dizer, eu trouxe aqui para vocês, depois vocês podem me dar uma olhadinha. Ó. Algumas leis, por exemplo, eu tenho aqui algo que é importante, isso aqui, que eu queria mostrar para vocês, que é o projeto de lei, e ele não foi aprovado ainda, não tramitou na Câmara. Tem algumas questões lá, que é o projeto de lei, né, que cria o programa Selo Igualdade Trans e autoriza o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais às empresas que contratarem pessoas trans e travestis. Então, assim, é muito importante, né, que esses projetos de lei se tornem lei, né, para a nossa comunidade. E aí, isso aqui está parado, depois vocês podem dar uma olhadinha, tá? Então, esse projeto, o que ele visa, né? A inclusão de pessoas trans nas empresas, né? Então, é importantíssimo. Isso parou. Tem aqui também o Plano Municipal de Políticas LGBT do nosso município, que ele também não foi atualizado, tá, gente? Mas ele é de 2012, então é um plano municipal, ele foi sancionado aqui, também está parado. Tem aqui um caso de um requerimento que eu guardei, mas que é bem... que aconteceu em 2020, não sei se vocês lembram, de uma mulher trans, né, de 21 anos, que ela foi torturada, né, e quase morta, tiraram a orelha dela, não sei se vocês lembram desse fato. E aí eu lembro que naquela época que eu estava no conselho, a gente fez uma luta para que a Câmara, né, e para que os vereadores, né, pudessem fazer alguma coisa. Então, assim, em termos práticos, né, um pouco do que foi feito. E aí foi feito um requerimento, um acompanhamento, acho que hoje ela está melhor, mas aconteceu no nosso município e eu fui guardando, sabe? Acho que é importante. Depois vocês podem percorrer aqui para darem uma olhadinha, tá? Tem um projeto de lei também que ele foi construído, parece que foi sancionado, né? Que é a questão, que fala aqui, respeito dos serviços públicos municipais e dignidade de crianças e adolescentes. E aí, assim, a extrema-direita usa muito dessas falas ideológicas para dizer que a gente quer fazer com que as crianças se tornem LGBTs, que isso é uma falácia, né? Mas aí, só para voltar aqui, essas propostas, elas foram aprovadas na 5ª conferência, então nós precisamos ir para a 6ª conferência do nosso município, e aí nós estamos com vários entraves, mas eu vou entrar aqui primeiro, né? Aqui, nós temos a primeira, que foi mais votada, que é o retorno do órgão gestor de políticas para a diversidade sexual dentro do Poder Executivo. O que aconteceu? O ano passado, a Prefeitura fez a reorganização administrativa e aí criou uma seção. Existe dentro do Departamento de Direitos Humanos, que fica dentro da Secretaria de Cidadania, né? Tem o Centro de Referência de Direitos Humanos. Lá naquele espaço tem foi criada uma seção de políticas para a diversidade. E aí, assim, essa seção tem o papel de assessorar e de ajudar a Prefeitura a implementar as políticas, dar apoio ao Conselho. Isso, assim, né, não acontece como deveria. O mais correto seria esse órgão gestor, uma coordenadoria, com um conselho LGBT ativo, e aí com a construção do plano municipal. Se isso acontecer, que se chama o tripé da cidadania,
de fato as políticas poderão retornar. Então essa é uma luta que precisa ser feita, tá? Mas aí também eu pensando nessa primeira discussão, o que eu venho percebendo. Quando eu estive em Brasília em dezembro, conversando lá com a secretária nacional e com o Ministério de Direitos Humanos, a orientação que o Ministério, né, no âmbito nacional, vem dando é o que a USP está fazendo e o que as instituições estão fazendo. É necessário institucionalizar a política LGBT. Então, por exemplo, acho que aqui foi criado né, a Lenice pode comentar um pouquinho, esse programa de pertencimento e inclusão, né? Isso. Isso é importantíssimo. Então, esses programas dentro dos espaços buscam institucionalizar essas políticas, igual no Senac, tem o programa de inclusão e diversidade. A UFSCar tem também um programa lá, né? Que é a SADES, né? Inclusive não pôde participar, mas também mandou um material. Então, esses programas de âmbito institucional é fundamental, porque é aí que se cria, por exemplo, processos formativos, estratégias, né, de como lidar com a comunidade, com as questões de inclusão. Então, acho que eu queria parabenizar, né? Então, isso vem acontecendo, né, nos municípios. Claro que tem alguns municípios que estão muito aquém, né? Mas acho que só para a gente entender um pouco. Mas no âmbito do poder executivo, isso é fundamental. Então tem essa seção, só que precisa ser reestruturada. O 2, que é garantir espaços de cuidado, atenção à saúde. Sobre a questão da saúde da população LGBT, no nosso município, nós temos agora a reativação do ambulatório, que ele está sendo lá no HU. Não sei se vocês estão sabendo, tem a doutora Cláudia Adão, que lutou também aí com outras pessoas para conseguir uma emenda, inclusive da Erika Hilton, que ela mandou já uma emenda, para esse retorno daquele espaço de cuidado e principalmente para o cuidado das pessoas trans, né, no que se refere à hormonioterapia. Então está sendo retomado. E aí acho que vai ter até um atendimento regional, não sei se isso ainda está correto, mas já está nesse processo, né, porque ele estava desativado desde 2019 e agora tem esse retorno. Então as pessoas trans que querem fazer um acompanhamento, que precisam fazer um acompanhamento, vocês podem pedir para procurar o HU, podem pedir para procurar o Departamento de Direitos Humanos, tá? E lá também tem a Ana Zabel, que trabalhou um bom tempo nessa área, que ela pode fazer também algum encaminhamento para esse serviço, tá? Então, assim, qualquer dúvida também, posso deixar o telefone e o contato. A questão da adoção do nome social, nós temos um decreto, né, da adoção do uso do nome social do nosso município, e que é importante também, né, para vocês valorizarem. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Aqui, ó. Ele é de 2014. Dispõe sobre a inclusão e uso do nome social das pessoas travestis transexuais, tá? Então isso ainda é uma demanda nas escolas, tem professores que não respeitam, tem instituições que ainda não estão respeitando, tá? Mas é importante olhar para isso. 4. Realizar ações que auxiliem no procedimento de retificação do nome e gênero dos documentos. Trouxe aqui, né, que a Coordenadoria da Diversidade mandou para nós, tá? Então, aqui é uma orientação importante sobre a retificação do nome e gênero da pessoa. É importante um acompanhamento, tá? Sobre isso também. A pessoa precisa ter uma equipe para atendê-la, tá? Não é tão simples assim, mas se tiver alguma dúvida, é sempre bom disponibilizar para essa pessoa. E o Departamento de Direitos Humanos, gente, atende lá, tem uma pessoa, um técnico que ele faz o atendimento, o acompanhamento e de forma gratuita, tá? A pessoa pode procurar o serviço lá, tá? No Departamento de Direitos Humanos, que hoje funciona, e até a Defensoria Pública também. Oferecer cursos de formação e qualificação profissional, então isso é importante, principalmente para as especificidades da população trans. A gente vem pensando aí num processo de formação para essa população. Eu recebi, inclusive, essa semana um convite da CISC, para a gente pensar num formato, né, para tratar da empregabilidade da população LGBT no município e pensar em ações para essa população. Eu fiquei muito contente e aí estou tentando fazer uma articulação via Senac, já enviei para minha gerente. Então a gente vai tentar pensar numa ação coletiva, de repente até envolver a USP, e aí de dar mesmo, oportunizar a empregabilidade para essa população através de cursos técnicos, que eu acho que seria fundamental, né, Helenise? E aí tem realizar formações e debates, né, aqui com servidores. Então, acho que a gente está atendendo algumas demandas. Se a gente olhar, isso foi construído em 2022, nós estamos aqui em 2024. Então, acho que estar aqui falando com vocês já é um diálogo aí com as propostas que foram aprovadas pela comunidade. Acho que fui muito feliz, inclusive. Né? Criação de uma política educacional, favorecer acesso, garantir universalidade. Então, essa é um pouco das propostas. Vamos dar uma pausa, né, gente?
Só vou voltar um pouquinho aqui para esclarecer algumas coisas. Então, gente, essas propostas elas são importantíssimas. Por que eu digo isso? É a partir dessas construções de propostas em conferências municipais que se constrói as políticas públicas, tá? Então, este ano, qual que é a orientação que nós tivemos, né, no âmbito de governo federal? Nós teremos a retomada, por exemplo, da 4ª Conferência Nacional, que vai acontecer em 2025. Para essa organização dessa conferência, os municípios e Estado, né, e a União precisa promover as suas conferências. Então, a nossa Conferência de São Carlos, ela precisa acontecer agora após as eleições, né, segundo as orientações. Então, a ideia é que o movimento LGBT agora se estruture mesmo, né, e faça uma organização e uma pressão para que o governo organize a 6ª conferência. E aí vai ter toda uma construção de outras demandas e votação de demandas, né? Que essas são as demandas prioritárias. E aí que vai ser agora, né, ser construído um novo plano a partir da nova conferência. Eu creio que isso pode acontecer até o final do ano. Mas para tudo isso precisa que o Conselho LGBT, do qual eu não estou mais, sou ex-presidente, ele precisa ser, ele está ativado, mas precisa de um fortalecimento, né? Para isso a sociedade civil precisa se organizar e promover uma nova eleição e reestruturação, tá? Mas isso também é algo dos movimentos que a gente vem lutando aí. Tem uma lei importante que eu queria mostrar para vocês, que é essa aqui, ó, a lei número 20.474, que é a lei que trata da organização da parada, viu? E da Semana de Cidadania. Essa lei ela foi sancionada em 2021, porém ela foi construída em 2014, depois vocês podem olhar aqui. Só que com a nossa luta enquanto movimento e conselho, a gente conseguiu sancionar ela, tá? E aí, assim, o Poder Executivo, junto com o Poder Legislativo, precisa executar a parada, né? E a parada tem que ser organizada de forma pedagógica, né? E de forma coletiva, e com orçamento, tá? Então, isso perpassa, de novo, uma questão política, de governo, né? Por isso que a importância aí da questão política, né? Que, de fato, destine um orçamento para a nossa população. E aí, lembrando também que a gente não tem, gente, um orçamento específico para a comunidade. Nós tínhamos, no ano passado, 43 mil para os direitos humanos, muito pouco. Teve agora um aumento, mas não tem um valor ideal para as políticas LGBT, tá? No âmbito de governo federal, isso vem sendo construído, que ainda está bem, né? Tá sendo um resgate ainda, muito difícil, mas está um movimento importante, que agora está o programa Acolher Mais, né? Que é do governo federal, que está dando apoio e subsídio para as casas de acolhimento LGBT. É fundamental, gente, a casa de acolhimento. Em Araraquara tem uma casa de acolhimento que funciona, que foi construído lá. E as políticas LGBT de Araraquara já estão há anos-luz, até em âmbito nacional, inclusive. Tem uma organização mais forte, tem uma vereadora trans lá que está na luta e tem uma gestão que dialoga melhor. Por que eu estou trazendo a questão da casa de acolhimento? Eu recebi uma mensagem, só para vocês terem uma ideia, essa semana, de uma pessoa que está acolhendo uma outra pessoa, e essa pessoa, ela saiu do presídio recentemente, né, é uma mulher trans, jovem, tá? E veja só, então ela saiu do presídio recentemente, é uma mulher trans, está transicionando acho que agora, e acho que tem 20 alguma coisa, e descobriu que está com HIV, descobriu dentro do presídio. Então veja todos esses recortes que esse corpo carrega. E aí a pessoa falou, Gustavo, o que eu faço, né? Eu dei uma orientação, falei que acho que o primeiro passo seria cuidar da saúde dessa pessoa, né? E parece que ela foi até a UPA, e na UPA, o que relataram, né? Acho que não deram uma orientação, né? O caso dela tem que ser tratado no CAIC. Aí eu já fiz um contato com o CAIC, e a equipe do CAIC vai recebê-la, e aí vai fazer os atendimentos, né? E ela parece que está bem mal de saúde mesmo, e parece que no presídio não teve um atendimento. Então, para vocês terem uma ideia, né? Pensa o sofrimento, nosso sofrimento fora, né? Aqui na sociedade, dentro dos presídios isso é bem maior. Então, para vocês terem uma ideia da importância do funcionamento dessas políticas para a nossa população, que se já existisse um centro de referência LGBT em São Carlos, né? Seria interessantíssimo, porque nós iríamos lá, as pessoas
procurariam aquele espaço com uma equipe multi, para o atendimento, encaminhamento. De repente, se a pessoa não tem onde ficar no momento, ela ficaria numa casa de acolhimento LGBT, né? Então, isso é importante. Não, a gente não está brigando, que a gente quer se aparecer. Não, a gente quer continuar existindo só, né? Nós temos em São Carlos, a casa de passagem, ela foi dividida, com muita luta aí do movimento. Agora tem a casa de passagem masculina e a casa de passagem feminina. A casa de passagem feminina está atendendo às existências trans. Então, as mulheres trans, por exemplo, elas podem ir lá naquele espaço, a casa feminina. Antes estava tudo misturado. Então, já é um movimento importante, tá? Nós temos em São Carlos 15 propostas que foram construídas, né, para a educação. Nós também temos, gente, mais de 100 propostas construídas aí ao longo dos anos em São Carlos. Inclusive, tem uma tabulação aí, depois posso mandar para vocês, tá? Aqui eu acho que eu vou passar. Criação de uma política educacional que inclua o tema da diversidade no currículo oficial da rede, né? Então, tem o Plano Municipal de Educação de São Carlos, que diz ali, ó, superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da cidadania. Então, isso está no Plano Municipal de 2015, tá? Que já consta aí, isso é importante, a superação das desigualdades. Essa lei que eu disse, que é a 20.474, né? Que é uma lei que trata da organização da Semana de Cidadania, a Parada do Orgulho. Então, é importante que essa parada ocorra de forma política e pedagógica, né, e que seja um espaço para a construção e reconstrução de políticas públicas, né. E aí, vamos ver o que vai acontecer esse ano, né, espero que dê tudo certo. Então, aí é um pouco dos documentos que eu utilizei para discutir um pouco com vocês, tá? Em São Carlos, hoje, o que nós temos, gente? Ó, então, nós temos o coletivo trans da UFSCar. Estou acabando já. Temos a SADS, lá da UFSCar, né, que é a Secretaria de Diversidade, né, acho que se alguém souber dizer melhor, mas que também está aberto para dialogar com vocês. Nós temos as Mães pela Diversidade, que é um coletivo de mães que apoia, inclusive me ajudou muito no período de pandemia e nos meus primeiros anos em São Carlos, né, porque quando eu cheguei aqui em São Carlos estava me organizando, não tinha apoio. Então, por exemplo, as Mães pela Diversidade, elas destinaram cestas básicas. Teve um momento que pagaram a minha luz, as minhas contas, porque estava sem trabalho. Então, veja a importância, né, dessas mães que lutam aí pelas pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós temos a Associação Blanca Gonzalez, que ela está sendo aí construída, recebeu emendas e organizou uma Feira da Visibilidade, inclusive este ano, acho que aconteceu ali na praça, perto da Câmara. Nós temos a Associação APO, que está organizando a parada. Nós temos o Conselho LGBT, que precisa de força, mas ele existe. O Departamento de Direitos Humanos também, tá? A Seção de Políticas para a Diversidade. E nós temos aí que foi construída a Frente Parlamentar LGBT no âmbito do Legislativo, que eu faço parte. Isso é importantíssimo, porque lá a gente está discutindo as questões LGBT lá dentro da Câmara e pensando em criação, projetos de leis, né, e reorganizando e lutando aí para a gente poder reestruturar a nossa parada LGBT. Então isso é importante trazer para vocês, tá? E eu acho que é um pouco sobre isso. Tem o SENAC, Programa de Inclusão e Diversidade, e agora a reativação do ambulatório de sexualidade humana, né, que acontece, que está lá na UFSCar, que também isso é importante, tá bom? Acho que eu queria finalizar, né, trouxe isso aqui é o que eu me basei um pouco para discutir, e aí vocês podem percorrer aqui um pouco, olhar os documentos, tá? E eu acho que é isso que eu tinha para dizer hoje, agradecer imensamente a cada pessoa presente, e acho que deixar um recado para vocês eu acho que seria a palavra afetividade e acolhimento, né? Eu estava dizendo aí com as meninas ali, um olhar, eu acho que um olhar humano para nós é fundamental, sabe? Aquele olhar assim, sincero. Eu acho que pegar na nossa mão, pedir assim, se a pessoa autorizar, né? Se puder dar um abraço assim, claro, né? Com todo cuidado. Eu acho que falta um pouco disso, né? Esse acolhimento humanizado, tá bom? Então vamos agradecer muito, né, Helenise? Hã? Isso. Alguém quiser complementar, perguntar alguma coisa, mas agradecer muito Casimiro, a USP, a Helenise e toda a equipe. A gente está construindo isso desde fevereiro, né? Parabenizar aí o contato muito profissional da Helenise, que ela teve via e-mail comigo. E agradecer, gente. Vou deixar aberto para o diálogo agora, tá bom?
A pergunta, acho que da trans inclusiva. Isso que foi construído foi a partir de uma estudante, que ela é uma estudante trans, e ela construiu junto com a secretaria esse material. Então isso é importante porque deu voz e vez para uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, né? Então, assim, tem uma página interessante lá da SADS, e tem como um manual de orientações, né? O que foi construído, foi organizado umas feiras, né? De visibilidade LGBT na UFSCar. Isso acho que seria interessante. Poderia trazer para a USP, né? Fazer parcerias conjuntas, né, Casimiro? E aí o Senac também, perdão, o Senac se colocou à disposição, inclusive também, se vocês quiserem conhecer o programa. Tem problemas maiores que a gente tem que trazer, como nós estamos fazendo aqui hoje, que transcende a isso. A nossa participação enquanto funcionários aqui é pífia, sabe? É muito frágil. E a gente não consegue criar pauta, tá certo? Boa fala, né, Casimiro? Parabéns aí pelas falas. É muito difícil, né, gente? Mas eu estava aqui pensando, agora com a Helenise, por exemplo, eu acho que é fundamental a gente deixar algumas coisas assim como orientação também. Por exemplo, trazendo a minha realidade lá do Senac hoje, tá, gente? Lá, em cada sala tem um folder bem grande dizendo, por exemplo, o que é um assédio, o que é um racismo, uma LGBTfobia e as orientações, o que tem que ser feito. É muito interessante, viu, Casimiro? Porque aí fica assim, ó, a lousa digital está aqui e aí o folder está bem grandão aqui do lado, sabe? E resolve, gente, porque acho que nós temos que agir de forma pedagógica, né, Casimiro? Eu penso que tem que ser de forma pedagógica. Claro que tem algumas questões que tem que ser mais, né, realmente, né, na punição, e aí tem casos que tem que ser expulsão mesmo, tem casos que tem que, né, ser no âmbito judicial. Tem aqui que eu acho que seria interessante, eu queria até deixar aqui para a Lenise, vocês poderiam deixar de forma maior esta lei aqui, que é a Lei 10.948, né, de 2001, que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão da orientação sexual e das outras providências. Aqui é interessante, gente, porque explica, por exemplo, o que é, né, essa prática de qualquer tipo de ação violenta, tá bem interessante. E aí tem no verso também, vocês poderiam fazer de forma maior no folder e deixar fixado, porque que fala das multas, das penalidades, como que faz uma denúncia, que explica certinho como é que tem que ser feito, tá? Eu acho que é interessante, porque isso aqui é de um âmbito mais... Não? Então, acho que é isso, né? Agradecer mesmo mais uma vez essa oportunidade, tá? Muito importante. Um outro indicativo, viu? É fundamental, gente, fazer um diálogo com os direitos humanos, viu, Casimiro? Conversar lá com a equipe, porque é lá que é aquele espaço que atende mais esse viés da diversidade. E lá tem uma equipe técnica também que pode fazer uma orientação. Porque, por exemplo, teve uma questão aí recente de alguns estudantes que estavam com dúvida na questão de retificação do nome. E aí essas pessoas que estão nesses processos precisam de orientações técnicas, tá? Tem algumas coisas que ultrapassam os nossos limites, né? Então é importante saber aonde direcionar. Olha, procura o Departamento de Direitos Humanos. Por exemplo, uma outra questão, com relação às questões de estar em uma situação de vulnerabilidade, né? A USP tem algum espaço que atende, né? Tem, né? Mas aí às vezes ultrapassou. Olha, procura o serviço dos... Às vezes as pessoas não procuram serviços, né, de atendimento. Então, eu estou nesse processo estou fazendo meu processo de hormonioterapia, meu hormônio acabou, eu não sei o que eu faço. Vocês viram um desmonte muito grande, né? Os coletivos, conselho, né? Participação social ainda está caminhando, né? E cabe a nós, né, a estimular a participação social, né, porque existem os espaços aí, tanto no âmbito do Poder Executivo, que inviabiliza essa participação. Então, quando eu estava no Conselho, o que acontecia? A sessão da diversidade ela não deixava que as reuniões do Conselho acontecessem. E aí, como que eu ia fazer? Não enviava, por exemplo, as convocações das reuniões. Como que eu ia chamar as pessoas? Se não deixava, entendeu? Então, às vezes, existem alguns entraves estratégicos do poder público que fazem com que a gente não participe, né? Esse momento aqui é uma participação social fundamental, histórica para a USP, né? Que está vivendo, né, Casimiro? Desde o ano passado vocês vêm fazendo esse trabalho. E isso vai dar uma diferença muito grande daqui a uns anos, né? Nós estamos provocando, demarcando aqui nosso posicionamento, né? O nosso corpo, a nossa história. Então, acho que ter o Casimiro aqui do movimento negro, ter a Helenise aí que está sempre aí atenta a essas questões, isso é fundamental. E parabenizar cada um de vocês, espero que vocês, né, sejam multiplicadores aí, né, dessas informações, e eu me comprometo a encaminhar todos os materiais e me coloco à disposição para que essa luta continue. Muito obrigado.